Futebol de Verdade com António Tadeia. Nesta jornada eu acho que os três grandes ganharam bem, todos. O Sporting, perante condições muito adversas na Madeira, foi mais forte que o Nacional. Devia ter ganho o jogo até por uma diferença maior, porque criou situações de golo suficientes para isso. Foi um jogo em que foi posta à prova a garra, a tal vontade de ganhar e de jogar desta jovem equipa do Sporting, mas foi um jogo que o Sporting deixou até muito tarde, pendurado. Deixem-me só falar também, aqui muito brevemente, porque já foi há muito tempo, das vitórias do Futebol Clube do Porto sobre o Futebol Clube de Famalicão, conclusiva, sem espinhas, contribuição notável de Taremi. Aliás, há um texto no antoniotadeia.com que vos convido a lerem, assinado pelo João Pedro Cordeiro, sobre o contributo do médio Taremi para o crescimento do Porto, não só do ponto de vista ofensivo, como também do ponto de vista defensivo. É um texto carregado de números e de estatísticas que provam, à margem de qualquer subjetividade, a importância do iraniano para o futebol do Futebol Clube do Porto. Ganhou também o Benfica, ganhou, enfim, um bocadinho mais à vontade, mas com o calafrio do costume. Há uma defesa magistral do Vlaco Dimos com 1-0 aos 87 minutos e da mesma maneira que disse sobre o Sporting no jogo com o Nacional, no caso do Benfica, jogando em casa, noutras condições, perante outro adversário, menos desculpa para os encarnados, para a forma como deixaram o jogo prolongar-se com 1-0 também, até aos minutos finais. Podia ter corrido mal, por acaso o Vlaco Dimos foi buscar aquela bola, porque se o Tondela tem feito o empate naquele momento também, já não havia, com certeza, maneira de o Benfica dar a volta ao texto. E vão ser dias, conforme já disse, que vão ser de teste mais exigente ao Sporting, porque o Sporting, que jogou na sexta-feira contra o Nacional, vai jogar hoje contra o Marítimo, joga outra vez sexta-feira com o Rio Ave, depois na terça-feira tem a Final Four, o primeiro jogo da Final Four da Taça da Liga contra o Futebol Clube do Porto, independentemente de passar à final ou não, terá também jogo no fim de semana, seja o jogo contra o Boa Vista para o campeonato, seja o jogo da final da Taça da Liga. Eu já disse aqui várias vezes, ao longo da época, nas edições regulares do Futebol de Verdade, que o Rodrigo Pinho era um jogador mesmo a pedir contratação por parte de um dos grandes. Vou dizer hoje também que me parece que o Benfica era o grande que menos precisava dele. E acaba por ser aquele que aparentemente vai ficar com ele. O Rodrigo Pinho ainda vai jogar hoje, aparentemente, contra o Sporting. Creio que a transferência não está finalizada, porque se estivesse, com certeza, ele não jogaria hoje. Mas tudo indica que poderá mudar-se para o Benfica. E, enfim, acho que o Benfica, com as soluções que tem, e eu volto a repetir, Darwin Núñez, Seferovic, o Gonçalo Ramos, o Luca Waldschmidt, o Facundo Ferreira, que voltou a jogar no jogo contra o Santa Clara, enfim, parece que está completamente fora dela, mas muito daquilo, é um jogador com qualidade, ninguém deve duvidar disso, e muito daquilo que o trabalho do treinador deve ser capaz de motivar e de recuperar os jogadores que têm qualidade indiscutível e que estão um bocadinho fora dela, como está, neste caso, o Facundo Ferreira. Acho que o Rodrigo Pinho, enfim, vai com certeza lutar por uma posição, pode ser o segundo avançado, eu creio que pode chegar lá e jogar com Darwin Núñez como titular, encostando dessa forma Seferovic ao banco, enfim, o Seferovic já tem estado fundamentalmente no banco, mas encostando o Luca Waldschmidt no banco e se calhar o Gonçalo Ramos de volta para a equipa B, porque vai perder naturalmente espaço, o que é uma pena, mas creio que poderá ser um acréscimo de qualidade para a equipa do Benfica. Agora, isto não significa que eu não acho, porque acho que o Rodrigo Pinho faria mais sentido fosse no Porto, no Sporting. No Porto se calhar não tanto, mas no Sporting e no Sporting Clube Braga estão o William. Enfim, eu sou, e sempre fui, e continuarei a ser, admirador do futebol do William Carvalho. Creio que o William Carvalho é um dos melhores 6 do futebol português dos últimos anos. É um 6 fundamentalmente importante pela forma como mete o corpo, é um jogador difícil de desarmar, mas parece-me ser um 6 muito mais forte com bola do que sem ela. Parece-me ser um 6 importante, sobretudo pela forma como permite que a equipa ganhe balanceamento ofensivo desde aquela posição. Ou seja, é o oposto daquilo que deve ser um médio defensivo, se quisermos chamar-lhe assim. E aquilo que me parece
é que o William é um jogador um bocadinho em contraciclo com aquilo que são os 6 habituais de Jorge Jesus. Se pensarmos em Javi Garcia, se pensarmos em Feija, se pensarmos até em Matites, embora Matites fosse um jogador um bocadinho diferente, mas é um jogador diferente porque não é um jogador que fica ali estático frente dos centrais, um jogador que funciona muitas vezes como terceiro central, é mais um jogador importante do ponto de vista ofensivo. O William funcionou muito bem, onde? Sobretudo no Sporting, com Adrian. Porquê? Porque tinha Adrian, que era um jogador que era capaz de andar a morder os calcanhares aos adversários e assegurava que aquele meio-campo a 2 tinha também capacidade defensiva. Tenho algumas dúvidas, enfim, vamos ver se o futuro me vai contradizer ou não, da capacidade de William se impor no meio-campo, por exemplo, com Pizzi. Porque me parece que vai faltar ali ritmo e capacidade defensiva para impedir os adversários de jogar. Mas veremos que neste momento as vagas para a zona ofensiva do Porto estão difíceis, não é? Eu não sei se o PP eventualmente poderá fazer a posição do Otávio. Enfim, não conheço o jogador assim tão bem a ponto de perceber se ele pode derivar de uma posição mais junto à faixa, que é aquela que ele ocupa, para jogar como médio centro, com responsabilidade de cair na faixa de vez em quando. Funcionar como terceiro médio. É possível. Mas se assim não for, não creio que a ideia seja trazer o PP para concorrer com o Corona e o Luís Dias. Para o Porto continua a fazer falta, sobretudo, gente para trás. E, sobretudo, volto a dizê-lo, um lateral de classe. Porque aqueles que lá estão são jogadores muito importantes e são jogadores de dar o litro, não é? Aqueles que correm muito e tal, mas falta ali ainda, do meu ponto de vista, um bocadinho de classe. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.